Estamos ao vivo. É isso mesmo? Estamos ao vivo? Convidando aí uma turma. Boa noite para você que está assistindo depois. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Entrar com mais 7. Boa noite, boa noite. Quem já chegou aí que eu ainda não entrei? É de biscoito. Marise, Cirlei, Leciana, Fofurices Dalô. Oi, Raquel. Gisele, Lauro. Anne, Fabi Simonetti. Fabi Simonetti já está aí na Edna. área. É muito pontual. Eu fui pontual, gente? Acho que eu entrei em 8:02, né? Vamos esperar dar uns 5 minutinhos aí. Bote no tempo aí para eu ter uma ideia. Deixa eu botar aqui. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Lauro, Di, Leciana, Márcio. Boa noite, gente. Muito boa noite. Muito feliz que vocês estão aqui. Não sei o que esperar desta noite. Gostou da blusa, né? Eu também. Olha aí, olha aí. Hein? Vocês merecem o melhor. Claudinei, Leila, Mônica, bem-vinda, gente. Bem-vindo. Está igual o programa, né? De boa noite. Falta a abertura aí do JN. Nem lembro mais como é. Bom, gente, quanto tempo tem aí, Leila? 2:05. 2:05, bora esperar só mais um pouquinho. Enquanto isso, dispara um monte de aviãozinho aí. Me ajudem a patrocinar esta humilde live. Hoje com Fabi Simonetti. A Fabi Simonetti hoje é dia de transbordo, Fabi. Hoje vamos transbordar muito. Falar de biscuit, falar de pessoas. Enfim, vamos deixar fluir, deixar o rio fluir. E aí vamos ver o que vai sair aqui. Boa noite. Fala, Felipe, bem-vindo. Márcia tá aí. Como é? Lasmiro, como é? Lasmiro. Nossa, Tati, Dal. Bem-vindo. Vamos mandando os aviãozinhos. Quando der 5 minutos, é o tempo que a Fabi se arruma linda. Já deve estar toda arrumada, toda brilhosa. Obrigado, biscuit. É da Lívia. Obrigado. Nath, Lívia Emídio. Bom, gente, vamos lá. Não deu 5 minutos ainda, mas eu quero que a Fabi entre logo. Essa ideia surgiu, né, do Papo Massa, surgiu há uma semana atrás, mais ou menos uma semana, uns 10 dias atrás, numa live, né, numa humilde live como esta, surgiu o Papo Massa, né, fazendo um trocadilho, lógico, com a nossa querida massa de biscuit. No meu caso, mais querida ainda, Policol, minha parceira. E aí a gente começou a amadurecer a ideia, né? Amadurecendo e tudo. E aí pensamos, poxa, quem a gente poderia chamar para gerar um conteúdo muito bacana, que não falasse somente da modelagem, mas tudo que envolve ser um artista de verdade, né? Então, a gente foi pensando em fisioterapeuta, foi pensando, claro, alguém que nos representasse, né? Aí a primeira pessoa que eu pensei foi a Fabi, e assim aceitou de cara, graças a Deus aceitou de cara, mas eu tava preparado pro não, tá? Mas ainda bem que ela disse sim. Psicologia, enfim, vamos falar de internet, então assim, sem enrolar demais, vamos chamar a Fabi e assim, não tem script, tá? Vai ser o que brotar do coração. Quanto tempo tem aí de live? 4:32. 4:32, sou muito enjoado, sou quase um inglês. Gente, por favor, boa noite, Angélica, por favor, mandem um monte de aviãozinhos aí. Não é sobre números, porque era o que eu falava para Fabi. Eu não estou preocupado, a gente não está preocupado com números aqui, mas a gente está preocupado de que cada vez mais pessoas
tenham acesso a um conteúdo diferente, né? Que o nosso universo dos biscoiteiros, como a gente chama, merece isso, tá? E então convide aquela pessoa, não importa se é biscoiteiro ou não, porque muitas coisas que a gente vai falar aqui é voltado para qualquer área, tá bom? Vamos chamar a Fabi, já mandou. Gente perguntando se vai ficar salva aí, tá? Vai ficar salva, mas não para toda a eternidade, isso vai logo pro YouTube, tá? Fabi, te arruma linda que eu vou te chamar. Ai, cadê Fabi Simonetti? Tem que aumentar aí o volume, senão não a ouço. Deixa eu... E olha aí quem chegou. Agora sim! Olha aí, Fabi, olha. Tá, aparece programa de TV. Boa noite! Boa noite. Vocês estão me vendo? Estou vendo pelo espelho, que é a Cássia que tá tomando conta ali do... A Cássia é minha câmera woman. Engraçado, pra mim não tá aparecendo nada, crê? Mentira. Sério, tá? Tô só vendo você. Peraí. Ah, tu não estás aparecendo? Eu não tô me vendo. E esse fundo maravilhoso, cheio de casinha, tijolinho, quadrinho. Eu vou te tirar. Tira Vamos e de novo? destira. Ela vai te tirar e vai te chamar de novo, Fabi. Ok, perfeito. Adorei o cenário. O cenário tá show de bola. Então vamos chamar de novo, que a Fabi noite, tá... linda! Que prontamente atendeu aí os meus aviãozinhos que estão chegando aí. Legal. Tá chegando um povo diferente para mim. Bem-vindo, gente. Muito bem-vindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Vão ser... A Cássia vai já te chamar. Ajeita Vou só tirar, um pouquinho Fabi. para não cortar o E chapéu. tira aí, coloca de novo, tá? Não, é melhor deixa assim, deixa assim. Peraí que não tá aparecendo nem o xizinho aqui pra tirar a Nem Fabi. o xizinho. Ah, Fabi, agora... Vê se ela consegue sair. Vê se tu consegue sair e volta. Pronto, Agora. ela já conseguiu tirar e vai te chamar de novo. Tá? Gente, Vamos de novo. a Cássia vai chamar. Serão 2 semanas a começar de hoje até o dia 20 com os mais diversos profissionais Voltou. aqui. Tá bom? E Eu aí, não apareço, olha que engraçado. Será que tem alguma configuração no meu celular? porque a gente consegue ver, né? Tá aparecendo aqui. Pois Engraçado. Consigo ver. Eu vejo só o Davi, escuto a Cássia, Me mexendo, eu tô me mexendo, tô normal, né? normal, com uma camiseta top demais. É, General de guerra. eu te vejo aqui no Pirentinho, eu te vejo. Bom, Top. vamos seguir assim, então, né? É que o pessoal na hora Aqui de pra dar o gente. link, não vai Mas aí tu não vais te ver. Mas tá bom, tá bom. Deixa eu tentar mexer em alguma configuração aqui, Tá, vamos ver. tá bom. Pra Enquanto gente tá isso, aparecendo normal gente, já. assim, a ideia é que vá até 9h02, tá? Mas se tem algum probleminha, a gente... Eu não queria entrar em outra live para não ocupar o tempo da Fabi, mas vamos ver. Ah, vamos seguir, porque, gente, não. na hora do Tá. print aí, depois a gente manda uma foto aí pra A vocês. Cássia Fira, ela tá aparecendo para você. Esse conteúdo, a gente A manda gente uma foto. ativa depois os comentários. A gente e desativa faz o os print. comentários e faz... Vamos fazer logo esse print aí, desativa esses comentários, Fabi, pra gente não esquecer, para não dar problema depois. Dá um sorriso, não te preocupa que tá tudo lindo aí. Esse cenário tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Pode ir. Já tô lagrimando, mas pode. Peraí. É que eu vou tirar no meu pra não correr o risco de derrubar a live. Vai. 1, 2, 3, isso. Tá chegando. Foi? Peraí. Foi? Ai, meu Deus, tensão. Foi. Beleza. Fabi, assim, tem gente, eu acho que todo mundo já Vamos te voltar aos conhece. comentários. Todo mundo já te conhece, mas faz um resuminho. Quem é Fabi Simonetti? Imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E E se quero comporta contar... como tal, né? Exatamente. Quero contar um pouquinho da minha história, né? Como eu não tô me vendo, eu vou olhar para tudo quanto é lado, tá? Eu comecei no artesanato muito pequena, né? Por influência do meu avô materno, querido, que já dorme aí, já descansa no Senhor. E por incentivo dele, porque ele sempre foi um autodidata, né?
e sempre me incentivou a gostar de trabalhos manuais. Mas aí eu não tinha noção do que poderia, no futuro, né, me levar, a que caminhos eu poderia trilhar fazendo artesanato. Enfim, eu comecei na brincadeira, quando tinha uma querida que fazia um programa de TV aqui no Brasil que chamava Programa da Ofélia, de culinária, e a quem eu, né, me inspirei muito para poder gostar e conhecer da massa pela primeira vez, não era massa de biscuit, era um marzipan, foi a Marta Balina. Então, a minha primeira referência foi a Marta Balina. Muita gente que está aí com a gente vai falar, poxa, mas eu não lembro. Pois é, eu tenho 45 anos já, então faz um pouquinho de tempo, né? Então pode ser que você nunca ouviu falar dela, porque depois de um tempo ela sofreu um acidente e faleceu, veio a falecer, né? Na Argentina. E aí depois dela foram surgindo outras pessoas, aí fui fazendo curso, viajei para fora, fui aprender, aprendi aqui, aprendi fora, e aí segui meu caminho, né? E agora a gente vai desenrolar e eu vou contando o que aconteceu nesse caminhar, no meio do caminho, né? Uhum. Bom, assim, eu conheci a Fabi, eu já conheço o trabalho da Fabi há algum tempo, né? Há bastante tempo. Só que a gente acabou se aproximando agora, né? Por conta da Polycol, da parceria com a Polycol, né? Mandei para ela o meu trabalho, enfim. Mas a Fabi, eu não vou nem rasgar muito aqui, né? Florear muito, mas assim, agradeço muito a ela, porque ela também me deu uma oportunidade, né? Muito bacana, né? De mostrar cada vez mais o meu trabalho. E assim, eu queria que tu falasse justamente disso, né? Se trata exatamente apenas da gente falar, como diz aqui, não é sobre biscuit, é sobre pessoas, né? E eu percebo que tu ajuda muitas pessoas, né? Que tu te preocupas muito, não só com a questão artística, né? Mas também de dar todo um suporte, né? Um apoio. Eu converso com outras pessoas e eu percebo muita gratidão, né? Em relação a ti, a Polycol, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, né? O teu papel, qual é realmente o teu propósito dentro do mundo do biscuit. Na verdade, né, o meu propósito eu descobri, na verdade, no caminhar, né? Porque pessoas precisam de pessoas, né? E o interessante é que Deus colocava no meu caminho, e ainda coloca, pessoas com as mesmas fontes, né? Com os mesmos princípios e valores que os meus. E aí eu tenho uma tendência a me aproximar desse tipo de pessoa. Parece que ela vem com uma bula, como um remedinho. Parece que essas pessoas vêm com uma bula e eu consigo, através de algum comportamento, dar uma lida naquela bula. E aquelas que não têm princípios e valores como os meus e acaba chegando até nós também, acaba modelando, né? E a palavra vem a calhar ali com aquilo que a gente faz. Acaba me modelando e aí começa a copiar comportamento, eu noto isso me deixa muito feliz. Porque o mais importante não é vencer, né? Mas nunca parar de querer vencer, né? E eu vejo que as pessoas têm muito isso dentro delas, né? E aí, no longo do meu caminhar aí, quem tá aí comigo, tem bastante gente aí que entrou, que me conhece há muito tempo, a Rose, o Barbinho, que é o Edson Barbosa, que eu chamo de Barbie, meu amigo pessoal. Muita gente que vai a Marca, enfim, me conhece de longa data e pôde acompanhar essa trajetória minha, né? Que eu sempre tive muito amor pelas pessoas, né? As pessoas que passaram pela minha vida, claro, eu tenho plena consciência que pessoas chegam e pessoas se vão também. E eu estou disposta
a obedecer aquilo que Deus me pediu para fazer, porque nós não somos o destino final de ninguém. Nós somos somente pontes, levam elas ao destino final. Então eu tenho que deixar elas caminhar, porque Deus é tão maravilhoso que ele, trazendo um pouquinho de Bíblia na nossa conversa, ele, como eu não estou me vendo, eu vou olhar para tudo quanto é lado. Tá ótimo, Mas tá enquadrado direitinho. Tá tudo certo. o contexto aí para ele não ficar fora de pretexto. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Bíblia, Deus ele sempre dá um jeitinho de fazer com que aquelas pessoas cheguem ao seu destino, né? E ainda ele é tão generoso que ele nos dá o direito de recalcular a rota. Então, hoje eu entendo que as pessoas que saíram da minha vida é porque já receberam aquilo que tinha que receber, né? Elas mesmas têm que recalcular suas rotas e seguir. Então, é muito importante para mim hoje eu não tenho o olhar que eu tinha 20 anos atrás, né? E a depressão, por exemplo, quando ela me alcançou, hoje eu tenho humildade suficiente para contar que a depressão me alcançou por excesso de ego, né? Muitas vezes quem está aí do outro lado vai falar, mas depressão nada tem a ver com excesso de ego. Tem. Gera vazio, né? Assim como o contrário gera um vazio também, né? Exatamente. No momento em que eu me vi, né, que algumas pessoas que eu achava que estavam atreladas a mim ia ficar o resto da vida, seguiram seus caminhos, aquilo me entristeceu de uma forma, não porque elas estavam indo embora, mas porque eu não tinha mais domínio sobre elas. Só que o meu chamado não era esse, né? Há uma história por trás disso, né? Um para que tudo acontece. Então, hoje eu olho para as pessoas, é interessante que a mesma matéria-prima que Deus usou para fazer pessoas que te ferem, é a mesma matéria-prima que Ele usou para fazer pessoas que te curam também. Então, eu consigo me colocar no lugar das pessoas para que elas consigam seguir seu caminho, se assim for o destino delas, né? Uhum. Eu acho muito importante. E aí o biscuit, onde ele entra nisso? Ele é só um caminho. Veja você hoje, numa época de pandemia, onde tudo é digital e virtual, a minha sala de aula está lotada. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Aonde as pessoas estão se afastando por conta de uma bactéria, de um vírus que está matando muita gente, eu estou abraçando pessoas. Por quê? Porque elas precisam ser abraçadas e eu também por elas, né? Então, por isso que até aqui o Senhor nos guardou. Se eu peguei, eu estou livre, porque não aconteceu nada. Claro que a gente tem que ter prudência, né? Tomar todos os cuidados, o alquinho, o uso da máscara, a higiene, isso daí vai fazer parte da nossa vida. Já deveria ter feito, né, há muito tempo e agora ficou mais forte. Mas eu não recuso pessoas, de maneira nenhuma. Então, eu acho muito interessante, né, as respostinhas que Deus me dá. Porque quando eu começo a me atentar para os detalhes de Deus, eu poupo argumentos, né? Eu não preciso nem falar nada. Porque tem pessoas que chegam aqui, a minha turma de quinta-feira, não sei se eles estão aí, mas a minha turma de quinta-feira, que eu fiz questão de separar, né? Essa turma é terapêutica. Tanto eu sou a terapia deles, como eles a mim. Então, muitas vezes chegam aqui achando que vão aprender alguma coisa de mim. Mas quem aprende sou eu. Esse é o lance de pessoas olharem para as pessoas, não para a história delas, mas para o destino dessas pessoas, né? Aonde elas vão chegar junto comigo. É isso. Perfeito.
a questão do medo, né? A Fabi dizendo, nesse momento, né? Nessa situação toda, ela está abraçando pessoas, acolhendo. É o antimedo, né? É o antimedo, né? Uhum. Esse livro, gente, esse livro é fantástico. Esse livro é o do Pablo Marçal. Trouxe dois para você. Para indicar. Então, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar o Antimedo em PDF. Ó, top! A gente vai colocar... Só lembrando, gente, essas lives, a partir de hoje até dia 20, eu pedi para todos os profissionais que estiverem aqui comigo, para eles trazerem sempre alguma coisa para disponibilizar para vocês, para enriquecer mais ainda o conteúdo. Então, a gente vai criar um link, eu vou colocar esse link na minha descrição, e aí vocês vão poder baixar todos os materiais que tiverem no link, tá? De graça, tá, gente? E aí eu vou colocar o Antimedo, me lembra depois de colocar, de enviar. Esse livro é fantástico, gente. Então, assim... Tem mais coisa também para passar para você por PDF, se você quiser disponibilizar lá para o pessoal. Pode mandar para mim que eu coloco num canal só. Gente, assim, vai ser uma overdose de conteúdo, muita coisa. E, assim, não é só sobre biscuit, né? Aqui, não é sobre biscuit, é sobre pessoas. Então, assim, não é só sobre biscuit, mas, assim, são conhecimentos que para qualquer área da vida vai servir para vocês. Entendeu? Então, assim, a Fabi falou da questão do medo de vírus e tudo. Cautela a gente tem que ter. Mas quando você vive numa frequência de medo, o medo lhe trava, entendeu? Em todas as áreas. O medo lhe trava de fazer, por exemplo, peças grandes. Ah, eu tenho medo de fazer peças grandes. Eu tenho medo de ter contato com as pessoas. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Então, assim, não tenha medo, porque isso atrai mais coisa ruim, mais negatividade. E, assim, acredite ou não, isso baixa a sua resistência também. Entendeu? Então, assim, se manter uma frequência de positividade, se manter, se você quer alcançar, seja lá o que for, se você chama de sucesso, se você chama de topo, de sonhos e tudo, qualquer coisa que você queira alcançar, você precisa se cercar de toda uma situação, uma áurea que lhe permita chegar lá. Isso envolve se livrar de situações que sejam negativas, de pessoas que sejam negativas, entendeu? Então, assim, você precisa armar todo o cenário propício para que você consiga dar um salto, entendeu? Então, assim, né, é o que eu sempre digo, né? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, assim, desliga a sua televisão, entendeu? Ah, mas eu gosto, então ligue a sua televisão. Mas dá para desligar, então desligue, entendeu? Mas, assim, não se mantenha numa frequência de tensão, de medo, entendeu? Se alimente de boas fontes. E, assim, eu quero que a Fabi fale mais, tá? Então, assim, eu queria que tu falasse a respeito, assim, de onde entra... É um assunto que a gente nem costuma falar muito, né, em lives, mas, assim, onde está Deus no meio disso tudo? Será que tem a ver Deus com biscuit? Deus com arte? Total. Matéria-prima principal dele somos nós, pessoas, né? Uhum. E o interessante é que a nossa alma não foi fabricada aqui, só o corpo, né? Então vai ter sempre essa luta constante entre a alma e o corpo. O assunto não é espiritualidade nem religião, né? E a gente respeita todas as religiões, inclusive. Mas quando nós descobrimos quem somos e por que nascemos nessa geração, então nós não queremos mais ser quem a gente era. Jamais, né? E a frequência mesmo de identidade com propósito, ela sempre vai se chocar. Uhum. Então, você vai ter sempre aí que, voltando no medo, né? O medo, ele te impulsiona ou ele te paralisa? E que tal se você pegar ele e colocar, tirar da cabeça e colocar embaixo do pé, então, para ele virar uma mola, né? Exato. É converter, né? Ressignificar a situação. Né? Todos os dias ressignificar. Por que Jesus Cristo, por exemplo, que nós estamos falando de Deus, por que ele respondia com perguntas? Porque Deus jamais vai querer nossa opinião. Ele não precisa da nossa opinião, ele precisa da nossa reflexão total. Então, Deus, ele está
em tudo. Se você colocar um projeto simples, que você julga simples e pequeno, nas mãos de Deus, ou a conta da sua casa, o projeto da sua vida, a sua viagem para onde você quer ir, enfim, tudo que você for fazer, se você colocar nas mãos de Deus, jamais vai se perder. E Ele sempre vai dar um jeitinho de trazer pessoas, uma mensagem, um livro vai chegar até você do nada aí no teu e-mail, você vai estar atravessando a rua, você vai ver escrito na camiseta de alguém. Estar sensíveis, né, àquilo que Deus fala conosco. Muitas vezes você vai tropeçar em alguma coisa, vai te atrasar ali 15 segundos, e logo ali na frente você vai entender por que é que você teve que limpar teu calçado, teve que ficar. Então, assim, estar atento a tudo que Deus faz por nós, porque são pequenos ou grandes, como você quiser enxergar, livramentos todos os dias. Deus está presente em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos falar. Muitas vezes as pessoas falam assim, de onde vêm suas inspirações? Claro, eu leio muito, trouxe aqui um bocado de livro para mostrar para vocês, para indicar para vocês se reabastecerem de conteúdo, né, para enxergar aquilo que eu enxergo hoje. Mas, ora, se não fosse Deus encher nossa mente, encher nossa boca de tanta coisa legal, de tanta coisa boa, porque a gente só luta a batalha nessa vida que a gente vai vencer. Deus está preparando para nós um grande final. Essa é a verdade. E ninguém aqui nessa live está livre disso. Todos vocês vão para esse grande final, né? É interessante, Davi, que Deus, ele colocou a boca entre a mente e o coração para haver um equilíbrio, né? E entre, né, nessa caixinha pequenininha e tão poderosa que é a nossa mente, ele colocou 2 ouvidos. Será que é para a gente ouvir mais e falar menos? Provavelmente. Não são todas as pessoas que Deus vai chamar, por exemplo, para falar do amor dele, pregar as boas novas e tá o tempo todo nessa frequência. Não são todas as pessoas, mas são todas as pessoas, com certeza, que ele chamou para esse destino final. Então, ele está em tudo, né? Se você for pensar na sua ferramenta de trabalho, na sua mesa, no seu ambiente, quando você entra, que nem aqui nesse ateliê, muita gente entrou aqui, eu não sei em números quantas pessoas estiveram por aqui durante todos esses anos que eu faço biscuit, mas muitas delas entraram e falaram, cara, quando a gente pisa aqui tem algo diferente. Isso é magnífico de ouvir, eu escuto isso todos os dias. Legal. O que é isso, se for Deus? Entendeu? Com certeza. A gente... É aquele negócio, né? A gente sempre... Isso é o que eu falo para a Cássia, né? Eu costumo falar, né, em algumas lives. Deus está acessando a internet hoje. Com certeza. Esse tipo de live, antes, não era, né, não era normal. Primeiro que já não tinha muita live, né? E quando tinha, era muito focado. Mas cada vez mais, em todas as áreas do conhecimento, a gente vê um movimento acontecendo, um movimento muito grande de pessoas que estão entendendo que não se trata do que elas fazem, que há algo muito maior, que há uma mensagem muito maior dentro do biscuit, dentro da engenharia, da psicologia, da odontologia, enfim, de todas as áreas. Então, há um movimento de pessoas na internet crescendo e assim, é exponencial isso. É por isso que a gente sempre bate aqui na questão da identidade, de você se descobrir, de você entender realmente quem você é. Porque quando você se cala, se eu e a Fabi nos calássemos, né, alguma coisa que a gente está falando aqui pode estar transformando o coração de alguém. E se a gente resolve se calar? Entendeu? Então, assim, não se cale e use a sua arte para transformar o coração de outras pessoas. Transformar o seu coração e, consequentemente, transformar o coração de outras pessoas.
o biscuit é só uma ferramenta. Tudo que a gente faz é só uma ferramenta, mas o projeto é muito maior. Então você precisa entender que o que você faz tem um propósito, né? E não se trata só do que você faz, mas é do reino, da edificação do reino. E quando a Fabi fala de religião e tudo, não é, ela fala de espiritualidade, né, Fabi? Não tem nada a ver com religião. Não é com religião, não. É com se conectar com o Criador, né? Nós estamos aqui se conectar com algo maior que nos move, que nos ama incondicionalmente, algo que, se você cortar em vários pedacinhos, todos os pedacinhos serão o mesmo amor. Não tem como Deus te amar menos ou mais pelo que você faz, porque Ele é o próprio amor. Exato. É interessante que se você salva algo, né? Não tem como salvar algo estando destruído. É como se você estivesse dentro de um avião e aquela comissária fala: máscaras cairão sobre sua cabeça. Coloque em você primeiro e depois auxilie quem está do teu lado. É isso. Exatamente. Primeiro, você tem que saber para que você está nessa geração. Para que o seu propósito? Eu recebo muito essa pergunta, né? O que é propósito? E ontem eu coloquei nos meus stories de uma maneira com pergunta, como Jesus faria. Então, qual que é o seu propósito? Eu não sei qual que é o meu, Fabi. Tá, o que você faria nesse mundo sem ganhar nenhum centavo? O que você faria o resto da vida sem ganhar nenhum centavo? Tá aí o teu propósito, é esse. É isso. Esse, né? Eu costumo falar, Fabi, que assim, me veio agora esse pensamento, mas já tinha falado sobre isso antes. Eu acredito que a internet, ela não foi, assim, ela é criada por pessoas ruins. Ela é gerida por pessoas ruins, né? Quem faz a internet, a intenção da internet é algo, assim, envolve um controle muito maior. Mas assim como existe um vírus que entra num sistema para acabar com, né, para se infiltrar e acabar com tudo, nós precisamos ser um vírus dentro dessa internet. Só que é o contrário. Nós somos um vírus bom, né? Digamos que nós temos todos nós um vírus bom. Então, assim, que nós invadamos a internet, entendeu? Que nós quebramos todas as intenções de pessoas negativas, pessoas que querem o domínio de outras pessoas, da humanidade, entendeu? Querem o controle. Então, assim, se for para a gente entrar na internet, que a gente abra a nossa boca, que a gente fale o que deve ser falado, que a gente faça o que deve ser feito, que nós sejamos um vírus dentro desse sistema, entendeu? Então, assim, fale, use a sua arte, use a sua história, seja de sucesso, seja de fracasso, entendeu? Seja os seus traumas de infância, use isso, converta, como a Fabi falou, faça disso uma mola, né? Como o Kaiser fala, tu segues o Kaiser também, né? O Kaiser fala, quando você chega lá no fundo do poço, o melhor lugar é o fundo do poço, né? Porque é lá que você vai ter o impulso. Você não tem impulso no meio do poço. Você precisa chegar no fundo dele para ter impulso para pular, entendeu? Então, assim, fazendo uma reflexão em outras situações, eu imaginei assim, é lá no fundo do poço que é o lugar mais escuro, né? Então, assim, aproveite esse lugar sozinho, de silêncio, de escuridão, para refletir. Agora é o seguinte, em um determinado momento, você vai ter que estufar o seu peito, entendeu? Criar força na perna e pular. Aí você vai ficar. Exatamente. Você falou do fundo do poço, eu acho muito interessante que o fundo do poço é o único lugar onde você vê tudo negro e você tem que olhar para o alto. E o que está lá no alto? É uma luz, é um foco, entendeu? É o seu norte. Então, fundo do poço, você não tem mais para onde olhar, se não for para cima. E de cima, o que vai vir? Uma mão para te pegar, né? Eu acho interessante que você falou também do fracasso, né? Uhum. E o que é o sucesso nessa vida? É a soma de pequenos fracassos.
Uma Um pessoa só degrau, tem né? sucesso se ela somar vários fracassos. Não tem como você aprender. O meio de aprender, eu estudo psicologia, eu estudo física quântica, eu gosto muito da filosofia. E quais são os meios de aprender? Ou é errando ou repetindo. Uhum. Então você tem que errar para aprender ou repetir, olhar o que uma pessoa fez, né? Para que você não faça igual, faça de uma maneira diferente. E o interessante disso tudo que você trouxe nessa reflexão, eu vou trazer uma historinha que eu gosto muito de contar. É que nós somos os homens-aranha da vida real. Você faz personagem, né? E depois da picada da aranha, ele renasce com superpoderes. Então, nós somos os homens-aranha da vida real. Depois daquelas picadas, a gente renasce mais forte, trazendo para a Bíblia. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que está fraco, a gente está forte, né? Então, o que a gente tem que fazer voltando para a picada da aranha e o contexto, né? Que nós somos os super-heróis da vida real. É focar nos superpoderes e superar a picada. O lance todo tá aí, entendeu? Então, imagina uma live dessa, tem só 50 pessoas. Imagina a quantidade de pessoas precisando de algumas palavras, né, que a gente soltou aqui. E tá na mão de quem levar essas palavras para outras pessoas? Dessas 50 que estão aqui. Exato. Isso. Imaginem que eu e a Fabi somos o som. E vocês têm 53 pontos de volume aqui. Se cada um fizer o seu papel de volume, mais pessoas vão ouvir. Entendeu? Então, assim, agora são 50. Baixaram o volume aí, tem que aumentar o volume. Por isso que a gente pede para mandar o aviãozinho. Tá? Manda o avião, gente. Uma palavra, uma pessoa que você alcançar, entendeu? É festa, gente. É festa Foi o pra que quem? eu mandei para a Fabi mais cedo. Eu disse que eu não estava preocupado com o número de pessoas. Exatamente. Mas Verdade. assim, eu nunca me preocupo com os números, né? Eu me preocupo assim de que uma pessoa ouça e realmente diga, caramba, eu precisava ouvir isso. E é incrível, gente. Toda live que eu faço, sempre eu recebo um feedback, nem que seja um feedback eu recebo de alguém que disse eu precisava ouvir isso. Pronto. Valeu. Perfeito. Valeu. É isso aí. É isso mesmo. Então, assim... É interessante, Davi, esse lance do destino final e o recalcular rota, né? Muitas vezes nós recalculamos a rota ao longo da vida, muitas vezes, né? E recomeços, eles são incríveis, incríveis. Recomece todos os dias. Eu sempre falo nas minhas lives, por onde? Por dentro. E começa onde você está, com os recursos que você tem, né? Muita gente foca naquilo que não tem. Eu recebo, por exemplo, muita gente pedindo coisas. E eu sempre respondo carinhosamente para elas que não peçam, mas que ofereçam seus talentos. É muito diferente de você só pedir quando você oferece o seu talento em troca de alguma coisa. Aquilo que vem em torno daquilo que você está pedindo é muito maior. A carga que vem naquilo é muito mais gratificante, é muito mais gostoso, porque muita gente confunde também, no meu caso, que estou à frente do marketing da Policol, confunde parceria com filantropia, e não tem nada a ver. Mas as pessoas mal sabem o que é. Nem parceria e nem filantropia, e nem para que elas estão aqui, enfim. E qual que é o nosso papel, então? De uma maneira leve, mostrar para elas que elas têm potencial. E o potencial é enorme, enorme. Quantas pessoas passaram por aqui? O Barbie está aí na live hoje. Passaram por aqui e hoje fazem muito melhor que eu. A Rose, Flavita, Márcia, já vi uma galera aí.
Quantas pessoas passaram por aquilo que eu fiz e hoje fazem, ó, muito melhor do que eu. Entendeu? É esse o lance. A gente não tem que se importar com o plano físico aqui. Claro, nós estamos no mundo real e a gente muitas vezes fala do mundo ideal, porque é para lá que nós vamos. Mas todos os dias a gente tem que trazer um pouco daquilo que nós queremos para dentro de nós. Porque aquilo que acontece no mundo externo, por conta dessa velocidade da internet, da tecnologia, a gente acaba trazendo muitos problemas externos para dentro de nós. Quando nós devemos trazer aquilo que é de dentro para fora, que é o transbordar que você iniciou a live falando, né? Quando a cabeceira de um rio está cheia, nós somos rios, né? Então, quando a cabeceira do rio ali está cheia, ele transborda. E uma vez que aquela água corre, ele pode correr o resto da vida. Jamais, jamais vai ser igual. Entendeu? Então, as oportunidades, elas vão bater a nossa porta. Claro, a gente cria, na verdade, oportunidades. Mas, só que a mesma oportunidade nunca mais. Então, e que tal olhar para aquilo com um olhar mais sensível, né? Estudar um pouco mais, trazer isso, já que a gente está falando do biscuit. Ah, eu me identifiquei com isso, me identifiquei com aquilo. Quanto de energia você está dando nisso que você está fazendo? Para que aquilo seja legal. Ontem eu recebi uma pergunta assim, eu ganho muito pouco com biscuit. Eu vou desistir. Peraí, você ganha muito pouco com biscuit? O que você está disposto a abandonar para se dedicar mais, para que você consiga ganhar mais com um biscuit que te dá prazer? São perguntas poderosas que a gente tem que fazer para que traga reflexão para as pessoas, entendeu? Nós queremos os resultados, né? Muitas vezes a gente se compara e é uma coisa que eu sempre bato. Nunca se compare com ninguém. O seu trabalho é único, você é único. Então, assim, se comparar com os outros... Eu sempre digo, eu não tenho concorrentes, porque ninguém faz como eu faço, ninguém é como eu sou. E você é assim também. Você é único, o seu trabalho é único. Então, assim, quando a gente acaba querendo os resultados dos outros, mas a gente não está disposto a fazer os mesmos sacrifícios que os outros fazem. Entendeu? Então, assim, as pessoas dizem, o Davi acorda 4h30 da manhã. Eu quero começar a voltar a acordar 3, entendeu? Mas isso é loucura. É loucura se você quer ficar na mesma, mas se você quer algo maior, você tem que se sacrificar, entendeu? Exatamente. Então, assim, se você quer os resultados, não busque resultado dos outros, busque os seus resultados. É você contra você mesmo. Ninguém pode desistir por você, entendeu? Então, assim, busque a inspiração de Deus, entendeu? Essa é a primeira inspiração, entendeu? Faça silêncio, ouça. A gente costuma pedir, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas a gente não fica em silêncio e ouve o que ele quer pra gente. Será que é isso mesmo? Entendeu? Que é pra gente ter? Será que é isso mesmo pra gente alcançar? Entendeu? Então, assim, silencie, entendeu? E se sacrifique para você alcançar novos resultados. Uma vez que eu perguntei para Deus, por exemplo, né? Como seria o meu futuro? Prontamente ele me respondeu através de uma mensagem nesse livro aqui, ó. Metanoia. Metanoia. Muito, muito prontamente ele me respondeu como vai ser seu futuro de acordo com a sua fé. Fabi, explica esse termo, metanoia, que tem gente que não sabe. Metanoia é um termo no grego, né? Que é mudança de rota, mudança de pensamento. Então, para quem psicologia, esse livro é um livro de cabeceira. Tem que ter esse livro. Esse livro é muito bom. Eu indico ele, o Antimedo e esse devocional que fala do Eclesiastes. Os 3 eles já estão até velhos, porque eu gosto demais. Eu tenho a gente tem em PDF, eles todinhos. Tem. Eu não sei se tem o terceiro, mas o Metanoia e o Antimedo eu tenho em PDF.
Esse é um devocional. Uhum. Ele é muito bom. Então, Deus, ele responde de acordo com a sua velocidade. O quanto você está disposto a ouvir o que ele tem para falar para você, né? Uhum. Porque as pessoas focam muito na dor. E a dor é a fraqueza indo embora, Uhum. né? Dor é a fraqueza indo embora. Joel J. Joel J. Joel J. Quando tu falaste da questão de errar e tudo, né? De sempre... a pessoa chega lá no topo, ela chega no resultado justamente, né? Repetindo. Ah, tu falaste em repetição. Repetição, 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 entendeu? E aí você chega no resultado, né? E assim, gente, esses nomes que a gente está falando, Kaiser, Joel J, Pablo Marçal, entendeu? Assim, são caras que têm uma mensagem incrível para trazer, né? Sim. E nós estamos fazendo nada mais que reverberar o que eles estão trazendo, né? Então, assim, tem que ser, é esse movimento, né? Existem muitas outras pessoas fazendo isso. Então, assim, que todas as áreas as pessoas entendam isso e comecem a gritar para todo mundo. Você deve estar achando estranho. É estranho, o mundo do biscuit, a gente está falando de Deus, está falando disso, está falando daquilo. Está tudo conectado, entendeu? Tudo está conectado. Não tem como falar de qualquer assunto sem falar de Deus, sem falar de espiritualidade, sem falar de conexão, entendeu? Então, interessante que qualquer livro que a gente diga aqui, ele tem raiz no único livro. Qualquer um. Ele vai ter raiz na Bíblia. Exatamente. Olha, vou indicar esse aqui. King James aí, ó. A melhor que tem. Essa versão, gente, da Bíblia, ela é bem legal porque, além dela ser compacta, né? Apesar dela ser compacta, as letras são grandes, né? São maiores do que o normal. E ela é diretona, assim. É num tiro só. Você vai lendo e vai num tiro só. Não tem divisões, entendeu? Então, a gente... E o texto é o mais fiel, né? Exatamente. É. Então, vamos supor, você que não quer ler livro nenhum, leia esse. Quer um livro de empreendedorismo? Aqui. Quer outro livro de espiritualidade agora? Tá aqui, ó. Aqui. Agora eu vou pegar um de psicologia aqui, ó. Aí, tá exatamente. Tudo, tá tudo aí. Tudo que eu aprendo, tudo que eu falo, tudo que eu ativo, né? Porque nós somos não motivacionais, mas ativacionais, né? São alguns drives que vêm instalados pelo Criador em nós. E a gente ativa pela Bíblia, né? Como é que eu vou fazer para ficar bom em alguma coisa? Quando eu vou repetindo, treinar até se tornar. Não tem outro jeito, entendeu? Exatamente. Aí agora, faça perguntas para quem? Primeiro para você mesmo. Depois você pergunta a Deus. E depois você pergunta às outras pessoas. Então faça perguntas. É muito importante fazer perguntas. A gente podia até deixar agora aí a galera perguntar, né? Alguma coisa pra gente. Ideia. Vou deixar minha assistente aqui. Gente, vamos lá. Pergunta aí, galera. O transbordo é tão, né, intenso. Vamos lá, gente. O transbordo tá tão intenso que a gente, né? Vamos lá, façam perguntas. Enquanto ninguém pergunta nada, eu senti vontade de falar uma coisa agora. A Fabi falou em depressão, logo no início, né? A gente conversando sobre depressão e tudo. Se você está, ou acha que está, entendeu? Em depressão e tudo, a única coisa que eu posso dizer para você agora, você não está sozinho. Exatamente, esse vídeo ele é propício para isso, né? Exato, entendeu? E é terrível, porque esse tempo agora está cada vez mais aflorando isso nas pessoas. Então, assim, quando eu digo que você não está sozinho, não é que eu esteja em depressão, mas assim, é que você pode contar comigo, você pode contar com a Fabi, você pode contar com um monte de pessoas, entendeu? Então, assim, não se perca em si mesmo, entendeu? Não desista, porque se o biscuit lhe traz esse prazer, se o biscuit é uma válvula de escape, foque nisso, entendeu? Mas assim, foque nisso e foque em Deus o tempo todo, entendeu? Tem que sempre as duas asas, né?
tem que estar o tempo todo juntas, né? Do que você faz, das coisas de baixo e das coisas do alto. E aí, gente, perguntas? Pergunta aí, gente. Manda aí, Rose. Manda, Marvinho. Pergunta que a gente responde. Olha, a Angélica, contem com a Angélica também. Angélica Azevedo Biscuit, gente. A gente tem que... esse movimento, né? A gente precisa... 10 minutos. 10 minutos de live para acabar. Tem muito tempo. Foi rápido demais. O papo, quando é bom, essas lives vão ser assim. Serão Olha, 14 dias de live. Quer saber se vai ficar gravado, só reforço. Vai ficar gravado, gente. As lives vão ficar gravadas, mas não por muito tempo, porque eu vou subir tudo pro YouTube, tá? Então não vão ficar muito tempo aqui no meu IGTV. Mandem perguntas. A gente está disparando tanta metralhadora aqui que o pessoal não está nem querendo fazer pergunta. Biscuit me salvando. É isso. Na verdade, o Biscuit não salva. O Biscuit é só a ferramenta, né? É uma ferramenta. A pessoa que é ferramenta. de verdade, né, Davi? Você sabe disso. Um rico de verdade, ele é rico na maneira de pensar, né? Exatamente. Mentalidade. Então, enriquecer é essa massinha aqui, ó. Essa massinha dentro, que é o que ele falou, né? E interessante que a palavra destino, ela está muito ligada ao final de uma jornada, né? O que é um destino? Destino é onde eu quero chegar. É o final de uma jornada. Então, eu deixo essa pergunta aí para a galera, já que eles não perguntaram, né? Qual é o seu destino final? Né? O que você está fazendo nessa jornada? Quantas rotas você recalculou aí? Gente, a Fabi falou em... Gente, só lembrando, mesmo que termine a live, mande os aviãozinhos, porque assim vai ficar salva aquela pessoa que você está pensando aí que, poxa, fulano precisaria ouvir isso agora, entendeu? Então, assim, mande para esse fulano aí, tá bom? Ou para fulana. A Fabi falou em modelar a massa, né? Aqui. Uma palavra, né? Uma palavrinha só. Às vezes, qualquer coisinha que a gente falou era exatamente aquilo. Então, mande, salve alguém, né? Hoje, salve alguém hoje, né? Com uma live. E assim, gente... Chegou uma galera aí, Davi, ó. Oi? Chegou uma galera aí, ó. Bem-vindos, gente. Bem-vindos. Feliz de vocês estarem aqui. A Fabi falou de massa, né? De modelar a massa. Eu sempre falo isso. A gente se preocupa muito, gente, em modelar a massa, em aprender técnicas. Isso que a gente está fazendo aqui vale muito mais do que qualquer técnica que você tenha para aprender de biscuit. Entendeu? Então, assim, antes de você modelar a massa de biscuit, dominar a massa de biscuit, saber lidar com a retração da massa, com a coloração e tudo, domine essa massa aqui. É essa massa que vai fazer você se comportar melhor, você se impostar melhor, se posicionar melhor. E isso vai refletir no jeito que você lidar com os seus clientes. Isso vai fazer com que você entenda a diferença de preço e de valor, entendeu? Então, quando você modela a sua mente, você entende o seu valor e o valor do seu trabalho. Então, modele a sua mente antes de modelar a massa. Vamos falar o que é preço e o que é valor, então, para a galera? Gosto disso. Pode mandar, que ainda tem, o quê? 8 minutos? Temos 6 minutos e meio. Tá, manda. Preço é aquilo que eu levo. Valor é aquilo que eu trago. Aí tá a grande diferença, né? Disso tudo. É muito interessante lembrar que nós também estamos sendo modelados o tempo todo pelo Criador. O tempo todo. Há uma historinha muito bonitinha que a gente conta para as crianças, que um pai estava pintando uma tela e ele começou quando a criança era pequena, né? Bem pequenininho, bebê. E aquela criancinha olhava de baixo para cima, assim, muito pequenininho, e o pai pintando num bastidorzinho. E aí ele falava para o pai, nossa, eu não consigo entender o que tem aí, né? O que é isso? É só rabisco? Ele não entendia, tá embaçado, ele era pequenininho, ficava numa estatura para baixo. E aí o tempo foi passando, e esse rapaz, essa criança cresceu, virou um rapaz, e quando ele se viu diante daquela tela, ele viu que o pai desenhou ele.
E aí ele olhou para o pai e falou: pai, o senhor estava me fazendo. Aqueles traços que eu não enxergava, hoje eu enxergo. O senhor estava me fazendo. Então é isso que Deus faz conosco. Muitas vezes a gente é muito raso e Deus é muito profundo. Então a gente está olhando de baixo e não consegue entender muito, está um pouco embaçado. Mas quando chegar no momento oportuno, Deus ele está modelando, ele está nos desenhando. Então essa imagem ela vai ficar muito nítida para todos nós. Então você que ainda não enxergou esse amor, né? Isso que a gente está falando, que através das mãos de Deus está sendo modelado, calma, vai conseguir, vai enxergar. Legal. Para chegar aí, a entender, né, a entender o que Deus está falando, é intimidade. Quando você começa a ter intimidade, você começa a entender. Quanto tempo a gente tem? 4 minutos e 15. 4 minutos, e quando faltar 2 minutos, me avise. Fabi, eu vou deixar, eu quero que tu fale aí, transborda, Fabi. Bora. Transborde. Bom, quero já agradecer, porque pode ser que o Instagram derrube aí, né, a live. Mas agradecer imensamente o carinho. Tem uma galerinha que você vê, assim, que me segue em qualquer lugar que eu tô. Eu gosto demais disso, né? E lembrar, né, dar uma pincelada em tudo que eu falei, né? Pessoas precisam de pessoas, gente, né? Lembra aí, você que chegou agora e não me ouviu falar, mas a mesma matéria-prima que foi feita uma pessoa que te magoa, que te machuca, que muitas vezes é dentro da sua própria casa, é a mesma matéria-prima que Deus usou para fazer pessoas que te curam, né? E muitas vezes as nossas cicatrizes, elas vão servir de remédio para outras pessoas. Então, por que é que eu falo isso hoje? Porque eu estou falando das minhas cicatrizes. Hoje elas curam outras pessoas através da palavra de Deus. Por quê? Porque em mim tinha um excesso, né? E todo excesso, ele esconde uma falta. E hoje eu tenho capacidade, Deus me capacitou. Hoje eu não tenho vergonha, hoje eu não tenho mais medo nenhum para falar disso. E você tem que ser corajoso. Você tem que falar das suas dores para curar outras pessoas, né? Muitas vezes eu quis desistir. Tem gente aqui na live que sabe disso, sabe das minhas dores, sabe que eu quis desistir muitas vezes. E esse amor que transborda hoje, né? Que a gente está falando do transbordar. Esse amor que transborda não me permitiu desistir. Não me permitiu desistir. Porque há algo lá no destino final que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver aqui nessa terra. Então, como eu disse, Deus está preparando para nós um grande finale. E eu quero participar desse grande finale com você que está aí do outro lado. Então, muito obrigada pelo seu carinho. Todas as vezes que você ouvir algo assim, tenha a mente de abundância. A mente de abundância vai fazer com que coisas boas cheguem até você. Então, vá lá e deposita essa sementinha. 2 minutos? 1 minuto e meio. Vou tirar os comentários, o pessoal tirar o print aqui no final. Ela vai tirar os comentários. Gente, deem um print aí. E repostem. Se essa live fez sentido para você, reposte que a gente vai repostar. Poste que a gente vai repostar nos nossos stories, tá bom? Cadê o sorrisão? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Gente, eu fico muito feliz, né? Eu não... Entenda uma coisa. Eu criei essa... Né? A gente fez toda essa semana, essas 2 semanas que vem aí pela frente, para você entender uma coisa. Eu não vou desistir de vocês. Entendeu? Então, assim, não desistam de vocês. A gente, às vezes, acorda ruim. Essa semana eu estava com a lombar muito ruim. Fiz a live quase lagrimando, mas fiz. Porque isso é compromisso. Então, assim, eu acredito muito que o meu trabalho vai muito além do Biscuit. E eu não vou desistir disso. Todo dia a gente vai estar aqui fazendo exatamente isso, transbordando com um monte de gente bacana. Fabi, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, entendeu? Para todo mundo que ficou aí na live. Pode ativar aí os comentários, amor. Todo mundo que ficou aí na live, muito obrigado. A live vai ficar salva. E amanhã nós vamos falar
com o Jorge Miranda sobre empreendedorismo. Vai ser uma live muito bacana e com certeza vai ter Deus na live 10 também. segundos. Tá bom? Beijo, gente. Beijo. Vamos lá, Obrigado. gente. Tchau, Nossa tchau, história, família. nossa história teve uma data para começar, mas não tem uma data para terminar. Exato.